E aí, turma, tudo bem por aí? Bom, turma, hoje a gente vai continuar estudando aí, então, sobre o impressionismo, aquela aula que eu falei para vocês que a gente ia estudar hoje, né? Então, quero convidar você já para você abrir lá no nosso livro, na página 41, tá? Hoje a gente vai ver um pouquinho mais sobre fotografia e pintura, tá bom? Então, aí na página 41. Vamos destacar aqui alguns pontos, tá certo? Para a gente estudar um pouquinho hoje, tá? Bom, na página 41, então, vai falar sobre a influência da fotografia na pintura, tá? Vamos ler aí. É, Antigamente, os pintores eram chamados com frequência para pintar retratos. Com a invenção da fotografia, alguns artistas acreditaram que ficariam sem trabalho. No entanto, a fotografia se tornou um novo recurso eh, para, os, para o estudo da pintura, como se pode observar nas obras do francês Edgar Degas. Bom, essas obras a gente vai olhar daqui a pouco, tá? Mas o que a gente pode destacar aí, turma, desse texto, é exatamente essa questão do impasse que houve ali no século 18, 19, século 20, tá? Com o surgimento da fotografia, as invenções ali surgindo, tá? Então, o impressionismo foi a revolução artística, digamos assim, da pintura nesse período, né? Claro que lá no romantismo e no realismo já estava havendo assim uma renovação, pelo menos como no romantismo, essa questão da liberdade artística, da idealização do artista, tá? Mas no impressionismo a revolução ela vai acontecer de forma mais, digamos, de forma mais agressiva, se eu posso colocar assim. É, então foi nesse período que realmente as mudanças artísticas ocorreram realmente, né, em relação à cor, em relação aos estudos, né, dos impressionistas e também as técnicas e várias outras características que vão fazer parte aí desse estilo impressionista. E em torno deste contexto, no contexto também, a fotografia ela vai causar esse impasse entre os pintores que eles vão ter essa dúvida se a pintura vai ser deixada de lado, porque a fotografia agora ela vai surgir, ela vem e vai tomando o lugar da pintura. Mas não foi o que nós vimos, né? A pintura e a fotografia se tornaram aliadas e através da fotografia o artista ele agora tem a possibilidade de estudar ainda mais a figura, né? Estudar ainda mais as temáticas visuais escolhidas por ele, tá? Bom, e aí o livro também vai falar um pouquinho sobre o Edgar Degas, tá? E aí eu convido você ainda para nós lermos aí na página 41 ainda, aí olhando já para as obras dele, a gente vai ler um pouquinho sobre a biografia de Edgar Degas, tá? Na página 41. Vamos lá. Então, ele nasceu em Paris em 1834 e faleceu em 1917. Sua família era rica e culta e sempre incentivou sua vocação artística, tá? Então, ele tinha aqui o apoio da família, isso é muito importante. Naquela época, isso era tido como algo raro, né? Bom, vamos lá. Então, sua pintura era contemporânea e espontânea, como a série das bailarinas. E aí as obras que nós vemos aí está também no seu material e temos aqui na tela também, tá? Nos últimos anos de vida, teve problemas de visão e trocou a pintura pela escultura. É, Muito bem. Que permitia ao artista usar o tato, além da visão. Por isso, Degas chamava a escultura de arte de um homem cego. Muito bem. Então, tem várias esculturas do Degas também. Opa, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui nessa câmera. Muito bem. Então, tem várias esculturas também do Degas com esse mesmo tema, tá? As bailarinas,
que era um tema aí que ele gostava bastante. Temos aí na imagem em preto e branco, que é dançarina ajustando seu vestido. E na outra nós vamos ter dançarinas. Bom, o Degas, ele gostava dessa temática, ele é considerado como um dos fundadores do impressionismo, tá? E ele, embora as características dele sejam um pouco diferentes, né? Nesse sentido dos outros que iam ao ar livre pintar, o Degas ele gostava de pintar em lugares fechados, tá? Ele gostava de analisar aí sobre ângulos diferentes, tá? Então, o trabalho dele consistia nesse estudo visual. E aí, sem deixar de colocar ali a luminosidade. É, e ele fazia os esboços na hora do ensaio ali das bailarinas. Claro que ele pedia permissão para estar ali. Ele não era simplesmente um intruso, ele estava ali em favor da arte. E aí ele fazia os esboços e depois ele finalizava as suas obras. É, então, ele é também um artista impressionista fabuloso, né? Exatamente por também utilizar aí essa questão do movimento já, revolucionando também a pintura, tá? Então, outro ponto aqui importante é que alguns historiadores eles vão classificar o Degas é, como não sendo impressionista exatamente por ele não pintar ao ar livre. Mas aí essa questão, eu concordo com essa, é, essa verdade de que o Degas, ele é, sim, um artista impressionista, tá certo? Porque ele se destaca por essa visão particular do mundo, tá? Em relação ali, em questão ao balé. Ok, turma, vamos para frente. Bom, queridos, então estamos finalizando a nossa aula aqui. Nós estamos apenas estudando uma aula que estava faltando. E no nosso livro aí, turma, nós vamos nos deparar com essas duas figuras aí, tá? Nós vamos ter à esquerda uma imagem sem título e a outra também não tem título. Ambas são do mesmo tema, tá? São duas marinas, tá? Que são paisagens marítimas. E aí o que a questão está pedindo para a gente fazer? Olha só. Não foi só a pintura que sofreu influência da fotografia. Então, observe as obras abaixo, discuta com os colegas quais dessas reproduções é uma fotografia e qual é um desenho. Então, você vai analisar essas duas obras aí, tá bom? E aí você vai me dizer depois qual dessas é a fotografia e qual é a pintura, certo? Então, se nós analisarmos aí muito bem, nós vamos ver que são duas figuras muito belas, tá? E aí é um desafio aí para a nossa observação. E temos a outra atividade, turma. Essa atividade aqui é bem legal, olha só. Você vai fazer uma retrospectiva histórica da fotografia, tá? Então, nesses espaços aí, para você colar um adesivo que está lá no finalzinho do livro, só que você tem que ter o cuidado de fazer essa retrospectiva, porque aí tem uma linha do tempo, tá bom? Temos o primeiro equipamento, linha 1, 2, e aí vai seguindo, ponto 3, 4 e 5, que simbolizam esse processo da fotografia, tá? Então, desde o daguerreótipo, aí depois vem a câmera fotográfica, aí já está um pouquinho mais já está evoluindo e no ponto 3 já vai pedir uma outra câmera fotográfica, um pouquinho mais sofisticada. E aí na número 4 a gente vai ter uma câmera digital. E no número 5 nós vamos colar aí um telefone celular, tá bom? Que hoje é muito comum, né?
e aí nós tiramos fotos de algo, de algum lugar, de viagens. Então, a fotografia hoje é algo completamente comum mesmo a todos, tá bom? Então, essa atividade vocês vão. Deixa eu ver se eu tenho aqui mais ou menos as figuras corretas, tá? Então, são essas as figuras que você vai colar aí nesta página, tá? Nesta atividade. Bom, turma, é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Foi apenas a gente recapitulou, a gente recapitulou aí os assuntos e sobre o Degas e também sobre esse impasse entre a fotografia e a pintura que se tornaram aí grandes aliadas e hoje inseparáveis linguagens artísticas, tá? Então, queridos, fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Valeu, tchau!